Pronto, acho que começou a gravar. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Isso. Pronto, beleza. Então, olha lá, vamos primeiro começar a discutir, né? A gente pode ter, dentro do nosso, dos nossos amplificadores, o que a gente tem? Opa, deixa eu desenhar direitinho aqui. O transistor ele tem 3 entradas, certo? Nossa, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo desenhar direito? Vamos lá. Eu acho que é porque eu estou com 2 monitores, aí não, o negócio atrapalha aqui. Vamos lá. Certo? Eu tenho aqui um transistor bipolar de junção com 3 terminais. Os terminais são coletor, emissor e base. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode inserir o sinal em 3 partes diferentes. A gente pode inserir o sinal na base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu sinal aqui, ó, VI, e eu vou aterrar o emissor e coletar o sinal aqui no coletor. V de saída eu coleto aqui. Certo? Se eu faço essa opção, eu estou fazendo o primeiro dos 3 protótipos. Qualquer circuito que tiver o emissor aterrado, o sinal estiver entrando na base e o sinal estiver saindo no coletor, vai ser o emissor comum. Quem é o ganho desse circuito, né? O ganho em malha aberta desse circuito é menos GM vezes qualquer resistência que eu estiver vendo aqui para cima do coletor. Então, eu posso chamar essa resistência aqui de um RC qualquer, então eu vou chamar ele de GM RC. É o meu ganho de tensão. Alguém lembra quem que é a resistência de entrada? Era 2K? Não. A resistência de entrada no protótipo emissor comum aqui. Ah, É a resistência vista a partir da entrada, certo? Se a entrada é a base, pensando aqui no modelo π, eu posso dizer que a minha resistência de entrada é o próprio Rπ. Beleza? Então esse Rπ aqui, o valor de Rπ é beta sobre Gm. Em geral, esse valor aqui vai ser alto, certo? Quem é a minha resistência de saída desse dispositivo? Alguém lembra? Não, ninguém lembra, né? Vocês estão me ouvindo? Tô vendo. sim, professor. Sim. Ah, entendi. Ouvindo estão, só não lembram. Então a resistência de saída é a resistência vista a partir desse ponto aqui. Então, quem é que vai ser a resistência? Aqui eu tenho 2 caminhos, né? Um caminho sobe para RC. Então eu sei que a minha resistência de saída vai ser o próprio RC paralelo com alguma coisa. Quem? A resistência vista para baixo, né? Se a gente pensa no modelo de pequenos sinais, a resistência que está entre coletor e emissor é o Rzinho O, do modelo de pequenos sinais. Vendo isso aqui, todo mundo consegue imaginar como construir um emissor comum? Creio que sim. Mais ou menos, né? É. A gente vai construir, certo? O segundo protótipo, quem é? O segundo protótipo eu chamo de base comum. Tenha em mente que base comum é uma variação do emissor comum. De que jeito ele é uma variação? Eu vou pegar esse valor de VI aqui e vou inverter. Então eu continuo tirando a minha saída no coletor, V de saída. Só que é como se eu invertesse VI aqui, ó. Ou seja, o meu VI é como se ele estivesse assim, ó. Beleza? E eu aterro a minha base. Ou seja, eu posso redesenhar isso dessa forma aqui. Como se meu sinal de entrada estivesse aqui, sendo inserido na base, desculpa, no emissor. Todo mundo consegue ver como que o emissor comum é o inverso do base comum, sim ou não?
Não, professor. Tá, vamos lá. Você concorda, Bruno e os demais, que essa minha tensão no emissor comum, VBE, a tensão base emissor, certo? Todo mundo concorda que VBE no emissor comum é igual a VI? Sim. Os demais concordam também, certo? Sim, sim. Agora, no base comum, quem que é VBE? Tensão na base menos a tensão no emissor. Menos VI. Vocês concordam com isso? Como é, professor? Não. Voei. Vamos lá, quem que é VBE? VBE é a tensão na base menos a tensão no emissor. Então deixa eu colocar mais uma etapa aqui. Então esse cara daqui vai ser tensão de base menos tensão do emissor. Passa Isso. aqui nesse exemplo aqui, ó. Tensão na base é 0. A tensão no emissor é VI. Então a tensão na base menos a tensão no emissor vai dar menos VI. Isso. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim, professor. Sim, sim. Massa. Então, é como se eu estivesse vendo o modelo π do emissor comum. Vou colocar só o início aqui. Esse cara daqui vai ser a resistência Rπ, aí tem parará, e por aí vai, certo? Eu coloquei o meu tensão de entrada aqui. Certo? No base comum, é como se eu estivesse fazendo a minha tensão de entrada assim, desse jeito. Todo mundo concorda com isso? Mais ou menos. Não? Como não? O senhor colocou no modelo π. Vamos pensar sobre isso direitinho. Até aqui tudo bem, né? Que um é o inverso do outro. Isso. Um é o inverso do outro. Então, vamos pensar no modelo π. Vamos desenhar direitinho, certo? Então, modelo π. Eu tenho Rπ, aqui é a base e aqui é o emissor, né? Isso. E aqui tem o resto do modelo, que vai ligar no coletor. Isso. Então aqui a minha resistência de saída é RO, esse cara daqui é GM VBE. Beleza? E aqui a minha tensão VCE, e eu vou ter aqui o coletor ligado provavelmente a um ponto aterrado. Então vou ter o coletor ligado a um ponto aterrado. Beleza. Aqui vai ser o meu RC. No dispositivo emissor comum, o meu tensão de entrada é igual ao VBE, então minha tensão de entrada está aqui. E o meu emissor é aterrado, então esse ponto aqui é aterrado. No meu amplificador base comum, eu estou invertendo o VBE aqui na entrada. Eu passo a colocar o meu terra não no emissor, mas eu coloco o meu terra na base e ponho meu sinal VI nessa orientação. Ou seja, efetivamente é como se eu tivesse invertido a orientação aqui do meu modelo π. Esses cálculos já foram mostrados, né? Mas essa é a razão pela qual o ganho do base comum é GM RC. Porque é como se a gente estivesse invertendo o amplificador emissor comum. Ou invertendo o sinal de entrada no amplificador emissor comum. Eu não sei se isso ajudou ou atrapalhou. Acho que atrapalhou, né? Não, ajudou. Ajudou, professor. Ajudou, espero que sim. É uma forma de visualizar, certo? Certo, professor. Agora só uma dúvida. Nesse Diga lá. caso, como entrada, no caso, esse base comum seria mais coerente para utilizar nesse amplificador, né? Porque eu até comentei com o senhor que por
por ter utilizado o emissor comum, teve O ganho foi uma invertido. inversão de faser, né? Sim, isso. E aí, então, nesse caso, o mais coerente seria utilizar o base comum. Eu, na verdade, no projeto não estava muito interessado na fase, era mais o ganho mesmo. Entendi. Então poderia ser o emissor comum, sem nenhum problema. Beleza. Aí aqui tem algumas alterações, né? A resistência de entrada do base comum agora está sendo vista por outro terminal, né? Então está sendo vista por esse terminal. Vamos dizer que a gente tenha aqui uma resistência RB, certo? Quem é que vai ser a resistência vista a partir daqui? A gente só pensar no modelo T. Pelo modelo T, essa resistência de entrada vai ser RE mais RB dividido por beta mais 1. Então, isso aqui já foi deduzido, né, na outra semana anterior. Eu não vou entrar mais em detalhes de como deduzir isso aqui. Mas quando a gente observa uma resistência através do emissor, é como se a gente estivesse dividindo essa resistência por beta mais 1. Então, como eu estou vendo aqui a partir do emissor, RE, que é a resistência do emissor, mais qualquer coisa que estiver após o emissor, dividido por beta mais 1. Então, é uma resistência bem baixa, certo? O que faz com que o amplificador base comum não seja tão legal assim, né? Lembrando que RE é uma resistência baixa, né? E RB também vai tender a ser uma resistência baixa, né? Assim, não tão baixa porque ele vai ter uma corrente de base aqui, ele precisa limitar essa corrente, então o RB não vai ser tão baixo quanto o RE. Mas essa resistência, em total, vai ser menor do que o RP, por exemplo. E a resistência de saída é a mesma, RC paralelo com RO. Então, beleza. Esses dois caras aqui são bons amplificadores com um bom ganho de tensão. Só que o amplificador emissor comum, ele possui a resistência de entrada mais alta, enquanto o base comum possui uma resistência de entrada mais baixa. Então, para sinais de corrente, vale mais a pena utilizar o base comum. Para sinais de tensão, vale mais a pena usar o emissor comum. Ficou clara a diferença entre o emissor comum e o base comum? Sim. Ficou, pessoal. Ficou sim. Certo? Então, qual é o critério da gente de escolha? Eu preciso de um ganho alto e alta impedância de entrada, eu vou com o emissor comum. Eu preciso de um ganho alto com baixa impedância de entrada, então eu vou com base comum. O próximo modelo é o que a gente chama de coletor comum, que pode, a princípio, parecer o mais inútil de todos, porque ele tem ganho unitário. Então, o coletor comum, o coletor está aterrado. Lembre-se que em pequenos sinais, aterrado significa ligado num ponto de tensão fixa, não necessariamente ligado no terra do circuito, tá? Então, meu sinal de entrada vai estar aqui. E o meu sinal de saída estará sobre o emissor. Esse cara daqui é o coletor comum. O ganho do coletor comum é... quanto? 1, né? É 1. Então, a princípio, ele pode parecer inútil, né? Para que serve um amplificador cujo ganho de tensão é 1? Ele não está adicionando tensão ao circuito. A grande sacada do coletor comum é que ele muda a resistência de saída. Quem que é a resistência de entrada do coletor comum, né? A resistência de entrada do coletor comum ele vai ser vista a partir da base. Então, essa resistência vista a partir daqui vai ser qualquer resistência que estiver para cá. Eu vou chamar a resistência vista a partir desse ponto aqui de RE, ou seja, a resistência vista pelo emissor. Então, ele vai ser RE maiúsculo, mais a resistência do emissor
No modelo de pequenos sinais, Rzinho é dividido por beta mais 1. Aliás, dividido não. Multiplicado por beta mais 1. Porque agora a gente está vendo essa impedância a partir da base, né? Então, quando a gente vê a impedância a partir da base, essa impedância ela é aumentada. Quando a gente vê a partir do emissor, a impedância é diminuída. A resistência de saída vai ser igual a RE mais qualquer coisa que tiver aqui atrás para a base. Então, a gente pode chamar esse cara daqui de RB dividido por beta mais 1. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bom, Thalita? Tudo bem, professor. E o último modelo é o modelo emissor comum. É uma variação do emissor comum, né? Só que com degeneração. Protótipo do emissor comum com degeneração é um emissor comum que está ligado aqui a um ponto fixo através de um resistor. O que é que isso faz efetivamente, né? Aqui é a tensão de saída, aqui é a tensão de entrada. O que isso faz efetivamente? Eu tenho que a minha tensão de entrada aqui mesmo, meu VBE, é apenas uma fração do VI. E essa fração, ela foi dividida por um divisor resistivo entre RE, minúsculo, né? Entre esse REzinho aqui e o Rzão E. Isso faz com que parte do meu ganho seja perdido. Então, o ganho do emissor comum com degeneração é menos a resistência de coletor dividido por Rzão E mais Rzinho E. Como Rzão E, em geral, é muito maior do que RE, a gente aproxima isso aqui de menos RC sobre RE. O ganho do emissor comum com degeneração vai ser muito menor do que o ganho do emissor comum. A gente utiliza esse amplificador porque, de todas as opções, ele é o que tem a menor distorção. Então, se a gente precisa de amplificadores com baixa distorção, a gente usa o emissor comum com degeneração. Para ganhos menores, tá? Ganhos de até 10, certo? Então, no lugar de um amplificador operacional, por exemplo, você pode usar um emissor comum com degeneração, se você precisar, né, usar um circuito como esse para fazer a sua amplificação. Certo? Ele não vai ter tão baixa distorção quanto o amplificador operacional, mas ele vai ter menor distorção. A impedância de saída é praticamente a mesma. Vai ser também aproximadamente RC paralelo com RO. E a impedância de entrada, aqui é onde está uma vantagem muito grande do emissor comum com degeneração. RE vai passar a incorporar, né, essa resistência aqui. Então, minha resistência de entrada vai ser Rzinho E mais Rzão E vezes beta mais 1. É a mesma entrada do coletor comum. Então, isso é ótimo, né? A gente está aqui com a resistência de entrada bem mais alta. O que eu queria que vocês tivessem em mente é, a gente vai fazer, né, agora um exemplo, acho que vai dar tempo de fazer um ou dois. O que eu queria que vocês tivessem em mente é os 4 protótipos, para que a gente usa os 4. Vamos revisar? Então, os 2 primeiros, emissor comum e base comum. Os 2 são estágios de ganho alto, certo? Então, quando eu quero ter um ganho alto, emissor comum ou base comum. Como que eu escolho entre um ou outro? Eu escolho emissor comum se o meu sinal primariamente se comporta como fonte de tensão. Ou seja, ele precisa que ele tenha uma impedância de entrada alta. Então, emissor comum.
Se o meu sinal se comporta como corrente, ele precisa ter impedância de entrada baixa. Então eu utilizo base comum. Coletor comum. Coletor comum é um estágio que não adiciona ganho de tensão. Eu utilizo ele para sinais de saída. Então, quando eu tenho interesse que a minha resistência de saída seja baixa, eu adiciono um estágio coletor comum na saída do estágio emissor comum ou base comum. Então, o coletor comum sozinho, como amplificador, entre aspas, aqui, não funciona. Ele vai funcionar associado a um dos estágios de ganho, que vai ser emissor comum ou base comum. A função de adicionar um coletor comum é reduzir a resistência de saída. E o último, que é o emissor comum com degeneração, ele vai possuir ganhos muito menores do que o emissor comum, mas a gente consegue implementar com ele ganhos de 2, 3, 4, 10, certo? Desde que a gente faça com que a minha resistência de coletor seja N vezes maior do que a minha resistência de emissor. Eu vou ter esse ganho aí, bem menor do que o emissor comum, que a gente consegue fazer ganhos de 100, 200, vai depender aí do beta do seu transistor, né? E aí ele tem uma resistência de entrada ainda mais alta do que o amplificador emissor comum. Esse valor aqui, RE mais R0E, beta mais 1, é maior do que RP, tá? Isso é fácil de provar, dá para vocês provarem aí em casa mesmo, com as igualdades que a gente tem em relação a RE e beta, né? E a resistência de saída permanece a mesma. Então, o que eu fiz? Eu estou fazendo uma troca. O resistor emissor comum com degeneração, ele possui um ganho menor, mas ele possui uma distorção muito menor, significativamente menor. Além disso, possui uma resistência de entrada muito maior também. Beleza? E aí, deu para entender mais ou menos a função dos quatro de uma forma geral? Sim, sim. Deu? Pronto. Beleza. Vamos agora fazer o negócio, né? Deixa eu trocar de tela aqui. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, Já professor. está feito, mas eu vou apagar tudo porque a gente vai fazer de novo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Esse cara daqui é o Easy EDA, né? Vocês estão vendo aqui pelo... Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Dá pra ver, sim. Beleza. Então, o Easy EDA, ele tem três modos. Ele tem o modo padrão, ele tem o modo de simulação e tem o modo de PCB, tá? O modo padrão é o que você vai fazer um esquemático padrão, cuja função não é simular. A função é só representar componentes numa folha, é só um diagrama. Esse diagrama padrão é o que você precisa fazer para converter esse cara aqui numa placa de circuito impresso. Eu não vou mostrar isso aqui nesse momento, quer dizer, se der eu posso até mostrar, mas eu preferia mostrar outras coisas. Então você clica aqui em STD e ele vai para o modo de simulação. Em algum momento, a qualquer momento. Beleza, então, salvou, mas não mudou, né? Cadê? Confirmar. Isso, beleza. Então, agora que a gente está Easy EDA sim, aqui em vez de STD, tá pequenininho, mas eu espero que dê para vocês verem. Agora eu estou no modo de simulação. Então, todos os caras aqui, todos os componentes, vão ter modelo de simulação. Então, a gente escolhe aqui um transistor. Vamos escolher aqui. Então, eu vou começar. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar no seguinte. É possível fazer esse cara com um estágio só? Essa é a primeira pergunta. Se sim, qual estágio? Ideias. Eu pensei em fazer, tipo, logo quando eu estava começando o projeto, justamente somente com o estágio de emissor comum, né? Que dá algum ganho de tensão com uma resistência de entrada alta. Mas tem o problema que a resistência de saída dele também é alta. Mas aí Exatamente.
Aí tem o quão alta poderia ser, mas que ficasse dentro do que o projeto pede, né? Que a resistência de saída é menor do que 100 ohms. Eu acredito que não seja possível. É possível fazer. Eu não acho que é a melhor solução. Mas como é que você consegue fazer isso? Basta você colocar aqui o resistor de coletor e o seu resistor de coletor ser menor do que 100. O problema disso é que isso gera uma corrente muito alta nesse resistor aqui de 100, né? Se você tiver, por exemplo, vamos colocar aqui um resistor de 100. Se eu estou alimentando, por exemplo, com 10 volts, eu vou colocar um VCC de 10 volts. Se eu coloco esse cara, digamos, na metade da excursão, então, o que quer dizer colocar ele na metade da excursão? O coletor de Q1 vai estar na metade do caminho entre VCC e o terra. Deixa eu colocar aqui um terra. Então, ficaria mais ou menos assim, certo? Eu tenho um caminho que é o terra, eu tenho um transistor, eu tenho um resistor e o VCC. O ponto mais ideal para a gente colocar esse ponto central aqui é em 5 volts. Por quê? Porque o meu coletor vai ter espaço para ter tensões iguais a 0 e tensões iguais a 10. Ele pode variar entre 0 e 10. Ou seja, a máxima amplitude de um sinal aqui que eu posso colocar na saída é de 5 volts. Que é exatamente a metade do caminho entre 0 e 10. Todo mundo compreendeu o que eu falei? Sim. Beleza. Eu entendi não, professor. O professor Certo, também não vamos entende lá. não, fiquei bugado. Ok, beleza. O meu sinal de saída vai estar aqui no coletor, certo? Sim, Beleza. O meu sinal é alternado, o que significa que ele tem um valor médio e tem um valor de amplitude. Então ele tem um valor médio e vai em cima dessa amplitude ele vai ter uma onda que vai mudar de formato, certo? certo. Por conta da saturação, essa onda ela não pode exceder 10 volts nem 0 volts. Por quê? Porque o meu VCC é 10 e o meu terra, né? Então eu não posso ter no meu circuito tensões maiores que 10 e nem menores que 0. Tensões instantâneas. Certo? Então, qual é o ponto onde eu posiciono a minha polarização que vai garantir o maior espaço para que o meu sinal consiga entrar, né, dentro para que o meu sinal consiga ser representado no amplificador, na saída do amplificador. Eu vou trocar de novo, vou voltar aqui para a tela para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Pronto. Será que eu consigo mudar isso aqui para... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Poxa, eu queria colocar... Bem, não encontrei. Tem algum lugar que a gente bota quadriculado, eu não encontrei. Mas vamos lá. Imagine que eu tenho o seguinte espaço, certo? Eu tenho o espaço entre 0 e 10 volts. Aqui é o 0, vamos dizer que aqui é o 10 volts. E eu quero representar uma onda aqui dentro. Vamos dizer que eu escolhi aqui o meu valor médio da onda para estar em 3 volts. Vamos dizer que aqui seja o 3 volts, ok? Então aqui vai ser o meu 3 volts. Quando eu for representar a minha onda senoidal aqui, ela vai variar em torno de 3. Então ela vai ter um valor máximo e vai ter um valor mínimo. Mas esse meu valor mínimo não pode estar abaixo de 0, correto? Porque se ele estiver abaixo de 0, o que vai acontecer é que a minha onda satura aqui quando ela atinge o nível 0. Então, se eu ponho o meu ponto de polarização aqui em 3 volts, a máxima amplitude que o meu sinal pode ter é 3. Porque no ponto máximo eu vou estar em 6 volts e no ponto mínimo eu vou estar em 0 volts. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Sim, Beleza. professor. Agora vamos supor que em vez de colocar em 3, eu coloque em 7 volts. Eu não sei se essa altura já ficou claro. Mas vamos dizer que eu coloco em 7 volts. Pergunta para vocês. Qual é a máxima amplitude do sinal que eu consigo colocar aqui?
Seria 3 de novo, 3,5, né? né? 3. 3 de novo. Por quê? Porque quando eu tenho 3 para mais, eu já atingi 10 aqui, ó. 3 para menos eu tô de boa. 3 para menos eu tô em 4, eu tenho espaço sobrando aqui. Então, não adiantou eu levantar indefinidamente, né? Qual é o ponto melhor? Qual é o ponto ideal para eu colocar a minha polarização? 5 volts. 5 volts. Por quê? Porque fica centralizado. É para cima e Correto. para baixo. Correto. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Beleza. É simples, mas é bom a gente ir entendendo mesmo por que as coisas são como são. Se eu tenho uma alimentação simétrica, ou seja, eu vou de mais 10 a menos 10 volts, qual é o ponto de máxima excursão? Isso que a gente acabou de falar é o ponto de máxima excursão, tá? É Só 0. para ficar claro. É 0 volts. Por que 0 volts? Porque ele está no meio do caminho entre mais 10 e menos 10. Perfeito? Todo mundo compreendeu isso? Sim. Massa. Sim. Pode falar um sim com... Sim. Pronto, olha aí. Agora sim. É porque quando eu vejo aí o 0 volts, na minha cabeça veio o valor de VCE. Aí eu fiquei meio bugado, porque no datasheet mostra 5, 5.6. Não, calma. Datasheet é outra história. O datasheet, ele tá falando ali um VCE, que é só o ponto onde ele calculou aquelas correntes. É só isso, tá? Tá ok. Vamos voltar para nossa programação normal. Vou voltar aqui para o simulador. Então aqui eu estou escolhendo a alimentação simples, certo? Se eu estou escolhendo a alimentação simples, então isso significa que eu só tenho excursão entre 0 e VCC. Então eu vou colocar esse ponto aqui no ponto central, certo? O ponto central entre 0 e 10 é igual a 5. E a gente escolhe esse ponto por aquilo que a gente acabou de argumentar. Se o meu resistor R1 é 100, qual é a corrente que vai fluir aqui? Depende do resistor que você colocar no emissor, né? Mas se não colocar nenhum. Não, calma. Não. Você. Eu estou projetando, eu estou Vai ter a projetando tensão do o coletor. circuito, certo? Eu estou projetando o circuito para que a tensão do coletor seja 5. Será que Sei. 50 mA? 50 mA, porque eu estou pegando minha tensão 5 volts, dividindo pela minha resistência 100. Aham. Certo? É bem assim, eu estou escolhendo, é um projeto, eu estou escolhendo, tá? Tá ok. 50 mA é absurdo, é muito grande, não tem como. A não ser que você utilize um transistor de grandes sinais, que existem esses transistores, como por exemplo o TIP 41 ou TIP 31, que aguentam até amperes. Qual que é o problema desses transistores? O beta deles é um lixo. Mas eles são transistores que funcionam só para levar muita corrente. Então, nesses transistores de potência, o beta deles, o HFE, costuma ser muito pequeno, é 30, 40, 50. Isso não é suficiente para a gente ter o ganho que a gente quer. E nós estamos usando o transistor de sinais, o 2N2222, que definitivamente não vai trabalhar com 50 mA correntes, certo? Aliás, definitivamente não sei. Eu não vi o datasheet dele, não. Vamos ver isso aqui. Mas eu acho que não trabalha, não. Vamos ver aqui. Temos um datasheet. Espero que isso aqui já abra o PDF. A gente vai lá na tabela de Absolute Maximum Ratings, ou então Limiting Values, como tem aqui, né? Os valores limitantes. Corrente de coletor, não, até ele consegue, ó, 800 mA. Tá, poderia funcionar. Então, é uma opção viável, certo? Uma opção viável é você trabalhar com 800 mA até, né? Então, 50 mA estaria até bem dentro do esperado. Então, essa é uma opção. Você simplesmente fazer um emissor comum com 100 ohms de resistência de coletor,
Quando esse 100 estiver aqui em paralelo com qualquer coisa que estiver aqui, essa resistência vai dar menor do que 100. E aí você conseguiu um resistor com menos de 100 ohms na saída com um único estágio. Esse não é o nosso objetivo aqui, né? Então vamos fazer com 1 mA. Tá bom? Pode ser assim? Sim. Então vamos fazer com 1 mA. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o meu emissor ligado diretamente aqui no terra. Por quê? Eu quero que a minha base não fique num valor tão pequeno. Certo? Porque se eu coloco essa ligação aqui, qual é que vai ter que ser o valor médio da base? O valor médio da base vai ter que ser 0,7, né? Para ser o VBE suficiente para poder polarizar esse cara daqui. Eu não quero isso, eu quero colocar ele no valor mais alto. Então eu vou retirar e vou colocar mais um resistor aqui e o terra mais para baixo. Ah, mas isso aqui transforma ele num emissor comum com degeneração, não é isso? Porque agora eu tenho um resistor aqui na base. É verdade. Então, o que eu faço? Eu preciso curto-circuitar esse resistor. Eu faço isso colocando um capacitor em paralelo com esse resistor. Por que isso acontece? Por que eu estou efetivamente curto-circuitando esse resistor? Porque em frequências mais altas, o capacitor vai se comportar como um curto-circuito. Então, efetivamente, ao colocar um capacitor aqui, eu estou dizendo para esse amplificador que ele vai operar como emissor comum a partir de determinadas frequências. Então, aqui eu só preciso fazer esse valor ser um pouco mais alto. O mais alto que eu conseguir, 100 micro, é razoável. Eu consigo ter capacitores de 100 micro, farad, e aí beleza. Oi. Ô, professor, esse capacitor, ele tem alguma coisa que você calcule o valor dele? Porque Tem isso sim. pode se comportar como um filtro passa alta, não é isso? Ele é um filtro, que no caso aqui não vai ser um passa alta, né? Aqui no caso ele vai ser um passa baixa. Eu estou colocando esse capacitor aqui para que ele seja um curto-circuito dentro da frequência de interesse. Então ele é um passa baixa. O cálculo desse cara daqui é 1 sobre R2C1 é a frequência de corte. Certo. Uhum. Beleza? Então eu posso calcular qual é o mínimo valor de C1 que funciona para a frequência de interesse. Aqui a gente não precisa se preocupar não, porque 100 micro já vai ser muito mais alto do que o necessário, mas a rigor o cálculo é esse. 1 sobre RC é a frequência de corte desse conjunto aqui. Tá? Massa. Beleza. Então, beleza. Vamos dizer que eu quero que essa distância aqui seja de 1 volt. E eu vou colocar o meu dispositivo funcionando em 1 mA. Beleza? Pode ser assim? Então, Sim. se é 1 mA, quando eu multiplico 1 mA por 1K, isso aqui já vai dar 1 volt. Eu vou colocar mais 4 volts aqui no meu transistor. Para quê? Para que o coletor esteja em 5 volts. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Sim, professor. Então, ó, eu quero 1 volt no resistor, 4 volts no meu VCE. Então, eu posso garantir que o meu transistor estará dentro da região ativa. E eu vou colocar os outros 5 volts que faltam sobre o resistor R1. Então, meu resistor R1 tem que valer quanto? Eu não... Ficou um pouco confuso, eu voei um pouco. O senhor pode repetir só a questão Ok, vamos lá. A minha excursão ela vai de terra até 10, certo? De 0 a 10. Certo. Ao longo desse caminho aqui, eu preciso distribuir esses 10 volts. Eu vou escolher esses valores, certo? É uma escolha. Certo. E aí eu vou escolher 1 volt para esse resistor, 4 volts para a junção coletor, quer dizer, junção não, né? Mas para a tensão coletor-emissor, eu vou colocar mais 4 volts aqui. Então eu já garanto que o meu transistor vai estar na região ativa. Certo? Certo.
E os outros 5 volts, ficaram faltando 5 volts. Foi 1 mais 4, ficou faltando 5. Os outros 5 volts estarão no resistor. 5K? No resistor R1. Certo. 5K. Se eu tenho 1 mA e 5 volts, é só fazer a conta. 5 dividido por 1 mA, então vai dar 5K. 5K. 5K não é um valor que está na série, é 12. Então eu posso colocar o valor 4.7K. E é um valor que está na série, é 12, é o valor mais próximo. O valor depois desse é o valor 5.6. Se eu escolho 4.7, que é um pouco menor do que 5, o que vai acontecer? A tensão no coletor ela sobe um pouco e a corrente aumenta um pouco. Se depois, quando a gente avaliar, tiver muito, a gente aumenta para 5.6. Beleza, então, até aí? Beleza. Tranquilo, professor. Falta agora a gente colocar um resistor na base de Q1. Por quê? Porque a base está flutuando, né? Isso não pode acontecer. Então, vamos colocar um resistor aqui na base. É possível fazer assim, né? Então, eu poderia fazer assim, mais um resistor para colocar aqui. Se eu fizesse a polarização dessa forma, quem deveria ser a tensão na base? A tensão do emissor mais 0,7, né? Beleza. A gente projetou a tensão do emissor para ser 1. Então, mais 0,7, aqui teria que ser 1,7. Qual que é o problema em fazer essa polarização dessa forma, né? Ela pode dar errado se você dimensionar R3 e R4 para serem menor do que realmente você queria. A maneira mais fácil de fazer é a gente realimentar com a tensão de coletor. Então eu pego parte da tensão de coletor e jogo na base. Essa forma é mais estável. Quem é que vai ser o valor de R3? R3 eu posso calcular da seguinte forma. Ele vai ser a tensão no coletor menos a tensão na base dividido pela corrente de base. E a corrente de base vai ser a corrente de coletor dividido por beta. Certo? Certo. Em geral, essa conta dá muito próxima de R1 vezes beta. Você pode fazer isso à mão também. Ver que essa conta é próxima de R1 vezes beta. Então, uma regra mnemônica, você multiplica R1 por beta. Então, a gente vai colocar aqui 470K. Beleza? Até aí? Beleza. Professor, só para recapitular, para ver se eu peguei direitinho. A gente usa aquela fórmula, né, para encontrar a corrente de base que a gente quer e dividiria pela tensão, que é 1.7, que a gente especificou, não é isso? Aqui não é 1.7, né? Aqui, ó, a tensão no coletor é 5 e a tensão na base é 1.7, certo? Aí seria a diferença. A diferença entre elas. Então, 5 menos 1.7. Ok. 3. Entendi. Estou acompanhando agora. Obrigado, professor. Isso dividido pela corrente de base. Certo. Esse valor dá um pouco menor do que beta vezes R1. Dá um pouco menor que isso. Tá? Dá em torno de uns 40% menor. Mas como o valor de beta não é fixo, então a gente pode fazer aqui essa conta de cabeça para jogar. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa fazer a análise para ver se o que a gente construiu funciona. A gente precisa fazer agora a análise de ponto de polarização. Então vamos lá. Eu venho aqui, ó, na simulação e escolho DC OP Point. O que é isso? É o ponto de polarização. E aí o software calcula para mim o ponto de polarização. Vai dar uma tabela. Todos os softwares SPICE têm que ser capazes de fazer isso. Se você não fez isso como a sua primeira etapa no circuito, então você pulou etapas aí do que você queria, certo?
Eu não defini VCC, não foi? Parabéns para mim. Eu não defini VCC, então vamos definir VCC. Professor, essa versão que o senhor usa do EasyAD é uma versão paga, demo? Não, é gratuito. O EasyEDA é gratuito. Tá certo. Eu gosto desse software, ele é um software bem completo. É claro que ele não é nenhum Eagle, ele não é definitivamente não é um Proteus. Mas eu nunca vi, em toda a história da minha vida, eu nunca vi uma cópia do Proteus paga. Eu nunca vi. Todas as cópias do Proteus que eu vi, que eu trabalhei, que eu operei, foram craqueadas. E aí já chega. Eu não... Já entendi. Eu não quero mais trabalhar com coisas que eu não tenho acesso. E especialmente se tratando de uma disciplina, né, que eu vou estimular os alunos a usarem simuladores, eu não posso oficialmente estimular vocês a craquearem um produto, certo? Entendi. Mas vocês podem usar o Eagle, podem usar o Proteus, o software que vocês quiserem. O que eu gosto muito do EasyEDA é que ele é um software muito completo. Você consegue fazer todas as análises necessárias para a nossa disciplina. Você consegue fazer placa de circuito impresso, tá? Então é bem bacana isso. Eu gosto. Eu gosto desse software. O Proteus, ele faz essa análise que o senhor fez agora do ponto? Com certeza, sim, lógico. Ele faz e faz em tempo real, ainda mais, faz melhor. Ah, entendi. Ou seja, o circuito não pega. Hã? De aula esse Cleverson. O circuito não pega, tá ligado? O cara monta, aí tá lá, não funciona. Necessidade de aula. Vamos lá. Olha lá, o que aconteceu aqui. Então vamos interpretar quais foram os dados. Primeiro a gente olha aqui o VCC, certo? Ele está mostrando tensões e correntes. Isso aqui é simples. Então, VCC, a tensão em VCC está 10 volts, certo? É porque ele bota na anotação aqui, uma anotação exponencial e fica meio estranho. Mas é 1 vezes 10 a primeira, tá? Então, 10 volts em VCC. Ok, isso mostra que o professor não errou a hora de polarizar o circuito aqui. Vamos ver quem mais. A tensão em Q13. Eu devia ter colocado nomes aqui, não devia? Devia. Mas vamos lá. Corrente de coletor de Q1 está 1,16 mA. É perto do que a gente esperava que acontecesse, não é isso? Por quê? Porque a gente colocou um resistor R1 um pouquinho menor do que o que a gente queria de fato, né? A gente queria colocar aqui 5K, mas colocamos 4,7 porque é um valor aqui comercial. Então a corrente ficou um pouquinho maior. A corrente de base deu 5,6 microampere e agora a gente pode saber o beta do circuito. Tem alguém aí com uma calculadora? Eu tô, professor. Pronto, então faça aí 1 mili, na verdade 1 mili não, né? 1163 dividido por 5,69. Deu 0,20. 0,20? Calma, Não, a gente dividiu, peraí, a gente dividiu 1.163 por 5. 1163 dividido por quanto? 5,69. 69. Deu 204,39. Agora, sim. Então, o beta desse transistor aqui é 204. Vamos guardar essa informação na nossa mente, certo? A corrente de emissor é basicamente a corrente de base, o que é esperado. As duas são muito parecidas, né? E aqui estão as correntes nos resistores, que vão ser basicamente as correntes nos dispositivos. Deu negativo aqui, provavelmente porque na hora de eu rotacionar o resistor, um dos terminais ficou para cima, o outro ficou para baixo. O único lugar onde a gente realmente tem que prestar atenção na polaridade é no transistor, né? Porque aí ele realmente define a corrente sempre como entrando no componente. Mas aí, enfim. Certo? Então aqui, essas correntes. Cadê as tensões? Essa tensão aqui, ó, VQ12, tá 1,16. Onde é que é essa tensão? Essa é a tensão do emissor, né? Todo mundo concorda?
Sim. Sim. Certo? Beleza. Então, por quê? Porque a corrente da gente foi um pouquinho maior, né? Se a corrente for um pouquinho maior, esse resistor R2 também vai provocar uma corrente um pouquinho maior. Se a gente tivesse uma corrente de exatamente 1 mA, então a gente teria exatamente 1 volt sobre R2. Como a corrente é 1.16, a tensão sobre esse ponto aqui deu 1.16 também. Essa tensão aqui, VQ11, 1.82, certamente é a tensão na base. Porque ela é 1.1 mais 0,7. E essa última tensão aqui é a tensão no coletor, 4.5. Que, como a gente argumentou, quando eu diminuo o meu resistor R1, eu estou aqui também variando, né, a minha tensão no coletor. Então, está tudo em cima, certo? Se eu quiser fazer com que esse dispositivo fique com a corrente mais próximo de 1 mA, eu posso aumentar o resistor de base ou aumentar o resistor de coletor. Mas aqui, nesse problema, isso não é o interesse. A resistência de saída... Oi. A tensão que ele mostrou aí foi de 1.7, né? Era da base emissor, não? Eu fechei aqui o negócio, espera aí. Você tá falando qual tensão? Cadê? Que ficou próxima dele de 1.7, acho que foi Ah, aí ok. 1,82. Isso, é porque essa tensão, ele só mostra as tensões absolutas, tá? Então, essa tensão aqui, VQ11, 1.82, é a tensão absoluta no nó aqui, nesse nó aqui, na base, certo? Então, daqui pro terra, eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu parar de ser Entendi. Ele vê preguiçoso. geral, né? Deixa eu parar de ser preguiçoso e fazer um negócio aqui. Vamos lá. Então, ó. Que agora a gente vai saber quem é quem. Então, esse cara daqui é tensão na base. Na hora de fazer projeto em eletrônica, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, vamos colocar aqui VC, VE e VB. Coletor, base, emissor. Os outros a gente sabe, né? Que é VCC e terra. Então, ele não atualizou. Vou ter que simular de novo. Vamos lá. Ué. Deu erro aqui. O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu, que eu não mudei nada no circuito. Mas ele conseguiu simular do mesmo jeito. Inclusive tá aqui, ó, o RPI, o GM, o beta. Olha lá o beta que a gente calculou, ó, 204. Tensão base emissor, tensão base coletor. As capacitâncias. Estranho, vamos tentar outra vez. Agora foi. E aí rolou aqui, ó. Tensão no coletor 4,5, tensão na base 1.82, tensão de emissor 1.16. Aí agora, porque a gente botou esses probes, ele não mostra mais as correntes. Bem, eu vou tirar. Mas deu para ver, né? Quem é quem? Deu sim, professor. Beleza. Então agora falta a gente fazer o quê? Adicionar um estágio de saída, né? Então, como a gente já argumentou lá anteriormente, a gente tem 4 diferentes tipos de amplificadores que a gente pode usar agora no estágio de saída. Qual deles é o mais adequado para a gente usar na saída agora? Coletor comum, né? Coletor comum. Por quê? Porque ele vai diminuir a resistência de saída. Uma pergunta interessante. Só a partir disso aqui já tem como a gente saber qual é o ganho, ou pelo menos tem uma estimativa de qual é o ganho que a gente espera por esse circuito? Sim ou não? E se eu tô perguntando agora, é provavelmente sim, né? Porque senão eu não ia estar comentando isso agora. Esse capacitor me deixou um pouco em dúvida, né? Porque você calcularia o ganho
fazendo uma análise com o resistor do coletor e o resistor do emissor, né? Não, porque em pequenos sinais o capacitor vai ser um curto-circuito. Certo. Então ele funciona como um emissor comum normal, em que o ganho vai ser GM-RC. Aí quem é GM? GM é IC sobre VT. Certo? Então a gente tem a corrente coletor, que é 1,16 mA, e VT é 25 mV. Então quem é? É IC 1,16 dividido por VT, que é 25 ou 24 mV. Então o ganho de transcondutância é esse cara daqui. 0,0464. Esse é o ganho de transcondutância. Esse é o GM. Quem é o ganho? É GM vezes RC. Então, é esse cara daqui vezes o meu resistor RC, que é quanto? 4,7K, não foi? Então, eu estou esperando o meu ganho para ser em torno de 220 volts por volt. Vamos guardar essa informação na mente e no coração e ver o que vai acontecer no futuro. E vamos colocar aqui o... Professor, você pode repetir essa parte? Eu fiquei meio bugado. Posso, vamos lá. Quem é o ganho do amplificador emissor comum? É 200. GM RC. Beleza? Ah, sim. É GM vezes RC. Então, quem é GM? GM é o ganho de transcondutância. É a corrente de coletor dividido por VT, a tensão térmica, que é KBT sobre Q. Certo? Certo. Aquela constante lá atrás. Então, para a gente calcular o valor de GM, é só dividir a corrente por VT. VT é 25 milivolts e a corrente a gente olhou agora deu 1,16. Então, 1,16 dividido por 25. Esse cara daqui deu 0,0464, que é esse valor menorzinho que está aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, dá para ver. O valor do ganho vai ser GM vezes RC. Aí RC é o resistor de coletor aqui, ó. Ah, 4,7. Entendi. Obrigado. Então, eu multipliquei por 4.700 e deu o nosso ganho de 218, bem maior do que os 100 que a gente queria lá no pré-requisito. Então, o ganho resolveu-se. Agora, a gente só precisa resolver a resistência de saída, porque quem é a resistência de saída aqui? É o próprio R1, né? Então, a resistência de saída está bem maior do que o que a gente quer. A resistência de saída está 4,7K, isso não é aceitável. Quem é que é a resistência de entrada? Vamos aproveitar para calcular a resistência de entrada, já que a gente já parou, né? A resistência de entrada é RP. Quem é RP? Beta sobre GM. Então, qual foi o valor do beta que a gente obteve? Foi 204, né? Dividido por GM, que é 0,0464. Então, 204 dividido por GM, 0,0464. Espera aí, 0... O que houve? Posso digitar? Ah, Que desagradável, tenho que clicar aqui no negócio. Então, a minha resistência de entrada está em torno de 4K e 300. 4K e 400. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Beleza. Beleza. Tranquilo. Massa. Então, a gente calculou o ganho, é suficiente. A resistência de entrada também é suficiente. E agora vamos fazer resistência de saída. Beleza, então, para fazer a resistência de saída diminuir, a gente precisa utilizar aqui um dispositivo, Professor, mais um estágio. Oi? eu tenho uma dúvida. Quando você achou o valor de R3 ali, que deu 470K, você Certo. considerou que beta fosse 100, certo? Exatamente. Como a gente descobriu, no caso o senhor descobriu que beta é 204, a gente mudaria o valor de R3 ou deixaria o mesmo valor? Poderia mudar se você quisesse que a corrente fosse mais fiel. Certo. Mas aqui eu não estou preocupado com isso. Porque deu uma corrente que tá boa para mim, deu 15% fora do que a gente calculou. Isso não é um problema. Se você estiver trabalhando com circuito de precisão, aí você vai calcular realmente certinho. Você vai realmente fazer VC menos VB dividido por beta, e aí você vai encontrar o valor de beta, você refaz esse cara daqui. Não é o caso do que a gente quer fazer no projeto. No projeto eu quero só que funcione dentro dos limites, tá? Então a resposta é sim, você deveria fazer novamente
Mas aqui eu não estou muito preocupado com isso, não. E nem no projeto eu também não estava muito preocupado com isso, não. Tá? Porque o objetivo, no final das contas, não é o ponto de polarização. O objetivo, no final das contas, é o ganho. E o ganho já ficou muito maior do que o que eu queria. Beleza? Beleza, valeu, professor. É um pouco displicente? É. Mas o método que a gente faz melhor esse controle de corrente é outro, que eu vou mostrar para vocês. Eu espero que dê tempo. Vamos ver se a gente faz até às 17. Eu quero mostrar ainda como alterar essa parte de baixo aqui para fazer essa parte de cima funcionar melhor. Aí a gente vai falar em precisão. Esse tipo de circuito aqui não é tão preciso, mas com o espelho de corrente é bastante preciso. Então, o coletor comum, como que ele vai funcionar? Que é o próximo estágio que a gente precisa colocar aqui. A entrada do sinal é a base e o coletor está ligado em VCC. Uma coisa importante para a gente perceber agora é que nós não temos mais escolha sobre o ponto de polarização na base desse transistor Q2. Concordam comigo? Por quê? Porque ele já está ligado na saída do primeiro estágio. Então, automaticamente, a base desse transistor vai estar ligada no coletor em qualquer que seja o ponto de polarização aqui. O meu coletor tem que estar aterrado, né? Então eu vou ligar ele aqui na alimentação. Lembrando que aterrado para pequenos sinais significa ligado a um ponto de potencial fixo. Ou seja, eu não tenho pequenos sinais ou não tenho tensões flutuantes, correntes flutuantes ali. É uma tensão fixa. Vamos dizer que eu queira também colocar esse cara daqui a 1 mA. Então, se eu quero colocar ele a 1 mA, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um resistor no emissor que faça a limitação dessa corrente. Então, vai ser meu R4 aqui. Esse resistor está aqui para determinar quem é que vai ser a corrente de Q2. Qual vai ser o valor de R4? E aí, quem se arrisca? Ninguém. Vamos lá. Professor, eu pensei, já que a gente tem a tensão da base, supostamente, teria que calcular para que aquela fosse certinha, né? Fecharia uma malha. Eu gostei do supostamente. A gente tem essa tensão aqui, né? A gente acabou de calcular essa tensão. Quer dizer, calcular não. A gente calculou e obteve um valor. Mas foi 4,5, certo? Sim. 4,5. Então, eu vou descontar o 0,7 da base. Então, 4,5 menos 0,7 vai dar... Tô bem devagar, vou usar a calculadora. Oi, como foi, Renato? 8. 2,8, não é isso? 3,8. É 4,5. 3, 0,7. peraí, 4,5 menos 0,7. 2,8. Hã? Professor? Eu tô 4,5 errando, né? menos 4,5 menos 0,7 é 3,8. é 3,8. Deu um bug na minha cabeça também. Vamos lá. Então, 3,8, eu quero agora colocar 1 mA nesse resistor aqui de 1K. Então, para 1 mA, ele seria 3,8K. Eu tenho 3,8K na série 12? Não. Mas eu tenho 3,9K. Então, eu vou colocar 3,9. Isso implica que a corrente em Q2 vai ser um pouquinho menor do que 1 mA. Vamos rodar de novo aqui o nosso ponto de polarização. E aí vamos olhar, a gente quer ver o quê? Corrente de coletor em Q2. Corrente de coletor em Q2 deu 979 microampere. Beleza? Então a gente conseguiu, né? Deu tudo certo. Todo mundo concorda com isso? Sim. Estamos concordando. Então, beleza. Então o circuito vai funcionar. Quem é a resistência de saída desse cara aqui? É R4 paralelo com RE
mais R1 dividido por beta mais 1. Pela razão que a gente acabou de deduzir ali anteriormente. Vocês querem calcular esse valor ou a gente segue em frente acreditando que isso é muito menor do que 100? Eu acredito. Thalita é uma mulher de fé. Eu vou deixar para vocês calcularem depois e verem que esse valor é menor do que 100. Beleza? Mas eu calculei anteriormente, ele dá em torno de, acho que é 50 ou é 60, por aí. Tá vendo? Tá certo? Então ele é R4 paralelo com RE mais R1 dividido por beta mais 1. Beleza. Como é que a gente insere o sinal? Agora é a parte mais fácil, né? A gente rotaciona e coloca dois capacitores, um na entrada, um na saída. Vou botar esse capacitor mais para baixo para ele ficar mais bonitinho. Faz essas ligações aqui. Vamos colocar uma tensão na entrada. Agora é só os passos padrão, né? Vamos colocar uma tensão na entrada. Ô, professor, esse paralelo foi daquela vez que a gente fez sistema pi, né? Aqui foi o sistema T. 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 Que fica paralelo, né? Sim. Então, um terra aqui, um outro terra aqui e a gente liga o resto. Vamos configurar essa fonte aqui no sinal que a gente deseja, que é não tem tempo de atraso, a frequência 1K, amplitude, vamos colocar 1 mili, tá? Porque se o ganho aqui vai ser 200, não adianta eu colocar aqui 1 volt, né? Não vai representar 200 volts na saída. Então, 1 milivolt. Então, beleza. E aqui os capacitores a gente vai aumentar também para 100 micro. Vamos colocar aqui um valor alto. Se você quiser a rigor calcular esses caras aqui, vai ter que ser C e a resistência é a resistência de entrada vista a partir desse ponto. Então aqui vai ser aquele RP, certo? O 4.3K que a gente calculou já. E aqui vai ser a resistência de saída, que é os 60 por aí, mais ou menos, ohms. Ok? E aí vai dar o valor de C3 e de C2 certinho. Mas como a gente não abordou muito isso nessa disciplina, não foi uma das prioridades, até porque a gente estava EAD e tudo mais, valores altos, em geral. E agora a gente vai ver o sinal de entrada e o sinal de saída. A gente coloca aqui um probe. Não vou chamar ele mais de VB, vou chamar ele agora de VSA. E agora é isso. A gente precisa trocar a nossa análise, né, de DC para transiente, aqui transitório. A gente pode deixar 3 mili mesmo, porque se a gente está operando em 1K, 1 kHz, 3 mili vai dar 3 períodos, né? Então é suficiente para a gente ver. E aí, vamos lá. Vamos ver se funcionou. Tá aqui a minha tensão de saída, a entrada foi 1 milivolt e aqui o meu ganho está em torno de 185, tá? Minha amplitude aqui ficou 185 por aí. Beleza? Que tá ali próximo do ganho que a gente esperava lá, o calculado, que era beta, que era GMRO, certo? GM resistência de saída. Ele fica um pouquinho menor, por quê? A nossa resistência de saída desse primeiro estágio aqui, ela é, de fato, um pouco menor, porque a resistência de saída real é R1 paralelo com RO, paralelo com R3. Então, esse valor aqui vai dar um pouquinho menor. Considerando esses paralelos aqui, o valor da resistência de saída diminui um pouquinho. E o estágio Q2, o ganho dele não é absolutamente 1, né? É um pouquinho menor que 1, então isso também diminui um pouquinho o nosso ganho. Mas, em linhas gerais, o ganho está aí dentro do que a gente previu, certo? Os erros em eletrônica, para a galera que já cursou antes aí, vocês sabem que não bate absolutamente exatamente igual, mas bate muito próximo, que é o que a gente obteve aqui, um ganho em torno de
185. Está próximo lá dos 200 e pouco que a gente calculou. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. A gente tem Tranquilo. a gente tem um pouquinho mais de tempo. Deixa eu mostrar para vocês uma versão mais precisa, tá? Então eu vou apagar esses elementos aqui. Antes do senhor apagar, só para Tá. eu entender, quando eu estava fazendo o projeto, teve Uhum. não lembro exatamente qual foi a literatura que me informou isso, mas que disse que a tensão no emissor ela tinha que ser de aproximadamente 1 volt para estabilizar, se eu não me engano, era para estabilizar a instabilidade da transresistência do transistor. O senhor sabe dizer o porquê disso? Você deve ter visto isso no. Você deve ter visto isso no Cedra e sobre o. Como é que chama? O amplificador emissor comum com resistência de degeneração. Isso. Isso. Essa estabilidade, o que acontece? O VBE, que é 0,7 aqui, ele varia muito com o fabricante, varia com a temperatura também, né? Que lembre-se que ele depende da constante de Boltzmann, que é multiplicada pela temperatura em Kelvin. Então, o amplificador emissor comum, quando a gente aterra aqui, esse 0,7 é uma aproximação, mas ele não é exatamente 0,7, e a gente vê isso na prática. Era ótimo se a gente conseguisse fazer laboratórios, porque aí você ia ver que tem transistores que polarizam com 0,8, tem transistores que polarizam com 0,6. Então, quando a gente faz a polarização por tensão fixa, essa pequena variação de VBE altera, né, o ganho, altera as correntes de uma forma exponencial. Para controlar melhor essa corrente, a gente coloca um elemento resistivo. Foi por isso que eu escolhi colocar esse elemento aqui também. Eu não sei exatamente por que na literatura ele fala especificamente em 1 volt, porque é exatamente essa tensão, né? Mas eu imagino que deva ser porque é uma tensão próxima aqui do 0,7, então você está mais ou menos tirando aí metade aí dessa influência, basicamente. Mas eu geralmente vejo a galera usar aqui 1 volt, na maioria dos casos. Certo, tranquilo. Obrigado. Vamos ver outra versão, ok? Então, nessa outra versão, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a alimentação simétrica. Então, eu vou tirar toda essa parte aqui de baixo do circuito. Beleza. Eu vou tirar todo mundo, vai. E eu vou começar novamente polarizando o meu estágio emissor comum. Será que eu tenho aqui um menos VCC? Eu tenho um VE. Aí, show de bola o VE de cabeça para baixo. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou mudar a minha alimentação para alimentação simétrica. Vou colocar meu VE aqui. Vou colocar o VE aqui também. E vou adicionar minha fonte de tensão CC. Beleza, ajustando esse cara daqui para 10 volts. Então agora eu tenho minhas duas tensões de 10 volts e um terra aqui. Beleza. Eu vou apagar essa minha polarização, que eu vou fazer de outra forma. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer por espelho de corrente. Então, por espelho de corrente, eu consigo determinar com muito mais precisão quem é que vai ser a corrente no meu dispositivo. Então, Q3 aqui vai ser a minha saída da corrente, né? E Q2 vai ser o dispositivo que eu vou usar para montar o espelho. Como é que eu monto um espelho de corrente? Eu preciso ter dois estágios. O primeiro estágio, ele vai ser um estágio quase que independente. Opa. Então, no primeiro estágio, eu vou colocar aqui um VEE e vou fazer com que esse meu dispositivo ele tenha um certo comportamento que depende só dele mesmo. Então, vamos colocar aqui, ligar esse cara. Resistor. Ok.
Ok, a gente vai calcular esse resistor já já e eu vou ligar ele no terra. Então, beleza. Fiz essa ligação aqui. Ok. Como que esse circuito vai funcionar? Todo mundo concorda que tem 10 volts de diferença entre o ponto mais positivo e o ponto menos positivo desse circuito? Pessoal? Como é? Peraí, não entendi, pessoal. Todo mundo concorda que a gente tem 10 volts daqui para cá? Sim. Sim, sim. Né? Porque eu tenho menos 10 aqui. Certo. E eu estou tirando 0,7 aqui na base emissor de Q2. Então, quem é a tensão sobre R2? É 10 menos 0,7. Então, 9,3 volts. Se eu quero 1 mA, eu posso usar aqui 9,3 K. E eu tenho 1 mA na base de Q2. Se eu faço essa ligação assim, essa tensão VBE em Q2 e em Q3 é igual, o que implica que eles dois têm a mesma corrente, porque tem o mesmo VBE. Por isso que eu chamo esse cara de espelho de corrente. Porque a corrente de coletor em Q2 será a mesma corrente de coletor em Q3, desde que os transistores tenham as mesmas características. Todo mundo concorda com isso? Eu aceito. É uma boa hora para dizer não. Não. Eu acho que tem Eu não alguns nãos entendi, aí. Vamos lá. Como é que a gente determina a corrente num transistor, né? A corrente de coletor vai ser igual a IS E elevado a VBE sobre VT menos 1. Se os dois transistores são exatamente iguais, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o IS deles é igual. Que o IS depende de quê? O IS depende da dopagem, do tipo de material dopante, depende da temperatura. O IS vai depender da área, da geometria do transistor. Aqui a gente está supondo que Q2 e Q3 são exatamente iguais. Perfeitamente iguais. Idealmente iguais. E a gente também está supondo que os dois estão sob a mesma temperatura. Isso implica que a tensão térmica VT dos dois é igual. Aqui, para a disciplina, a gente sempre supõe VT igual a 25 mV. Mas tenha em mente que, na vida real, VT depende da temperatura, certo? Ela depende linearmente com a temperatura em Kelvin. Então, VT não é uma constante. Mas aqui, para a disciplina, a gente trata ela como 25 ou 24 milivolts. Algo entre essas duas tensões. Então, se eu tenho, pensa na equação, corrente de coletor igual a corrente de saturação, IS, E elevado a VBE sobre VT menos 1, se o VT é igual, se a corrente de saturação é igual, se o VBE é igual, então essa expressão vai dar igual. Entendi. Não é isso? Uhum. O que eu estou fazendo nesse circuito? Estou ligando os emissores no mesmo ponto e estou ligando uma base na outra. Então eu estou forçando, via circuito, que o VBE dos dois transistores sejam iguais. Aí, além disso, eu estou fazendo a suposição de que os dois transistores também são iguais. Eu estou pegando exatamente o mesmo transistor, com a mesma corrente de saturação, com a mesma temperatura, tudo igual. A gente chama isso de casamento. Vai dizer que os transistores estão casados. Eles são iguais. Certo? Então, qualquer corrente que fluir em Q2 vai fluir também em Q3. Beleza? Beleza. Certo. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa simular para ver o que vai acontecer. Não tem nada em Q1 ainda. O que eu vou fazer? Eu vou aterrar Q1. Deixa ele assim. Depois a gente lida com isso aqui, porque não vai poder ficar assim, né? Então, vamos lá. Eu estava com a simulação errada. Vamos ajustar aqui a simulação. Eu quero fazer operação.
Quero fazer o ponto de polarização. Beleza? Então, olha lá, corrente de coletor em Q2. Ficou bem mais próximo aqui de 1 mA, né? Então dá para ver que esse método aqui a gente consegue controlar com muito mais precisão. De onde veio esse erro? Por que não ficou exatamente 1? Porque a tensão na base aqui não é exatamente 0,7, tá? A base está dando, ó, 6,5. Essa tensão aqui VQ12, né? Porque eu também não botei aqui os nomes. Aí fica meio difícil de identificar quem é quem. Mas essa tensão aqui. Não, espera aí. Essa tensão aqui é a tensão no transistor Q1, no terminal 2. Essa tensão aqui é o emissor de Q1. Então tá dando aqui 6,56 de tensão base emissor. Mas como todos os transistores são iguais, tem que dar tudo igual. Esse cara daqui é a tensão no coletor. Veja como ela deu muito mais próxima de 5 também, né? É o terminal 3 do transistor Q1, que é o coletor de Q1, né? Ele faz na ordem base, emissor, coletor. Então, o terminal 3 é o coletor. A tensão de coletor em Q1 está dando 4,94. Então, tá ok. Tá legal, como a gente queria. Quem é a corrente de base em Q1? Isso vai ser importante para a gente. Tá dando 514 microampere. Vamos guardar essa informação. Porque agora esse é o circuito que a gente precisa mudar. Vamos lá. Todo mundo olhando essa análise que a gente fez consegue perceber que a gente polarizou correto? Porque aí eu quero passar para a próxima fase. Ou a gente dá uma revisada aqui, tem alguma coisa que você não entendeu sobre essa polarização? Por mim tá ok. Também. Então, beleza, vamos continuar. Então, esse exemplo eu acho ele muito bacana, porque ele mostra como é que a gente consegue criar um circuito muito mais preciso, né? Fazendo esses ajustes aqui. Vamos lá. Então tá tudo ótimo. O que a gente vai fazer? Vamos fornecer essa corrente de base aqui por um outro caminho. E o caminho que a gente vai fazer é através de um resistor. Nós vamos colocar um resistor ligado em VCC. E agora a gente vai fornecer essa diferença essa corrente aí, né? De base. Por que não pode ser aquele caminho que já existia, né? Por que tem que ser um caminho resistivo? Porque o caminho anterior era uma fonte. Então ele curto-circuitava a base, que é o transistor que a gente vai usar para entrada de sinal. Então, assim, não dá certo, né? Não vai ser legal a gente fazer assim, porque senão eu estou pegando a minha entrada do circuito e aterrando. Não posso aterrar a entrada do circuito. Mas eu quero que a tensão ali seja igual a 0. Deixa eu colocar isso para longe, porque eu vou precisar de mais espaço aqui. Vou precisar pegar esse cara daqui e levar mais para lá. Beleza. Ok, eu sei que é um pouco tedioso me ver mexer aqui e ali, mas é isso aí. Então vamos lá. Qual vai ter que ser o valor de R3? E aí, alguém tem algum palpite? Não. A gente vai usar aquela corrente de base, né? Uhum. Renato ia falar? Não, eu falei que acho que provavelmente vai ser um valor alto, né? Não sei. Vai ser um valor bem alto. Thalita tá no caminho correto. A gente vai usar a corrente de base. A corrente de base a gente achou 514 micro, certo? Foi. E qual é a diferença de tensão sobre R3? 10 volts. 10 volts. Porque a tensão na base era 0, né? Ah, certo. Então, 10 volts. Então, vamos tacar os 10 volts aqui.
Sim, vamos calcular primeiro, né? 10 volts dividido por 500 micro, 514, certo? Então o micro é 10 a menos 6, então esse cara daqui vai dar em mega. Então 0,019 vezes 10 a sexta vai dar 20K aqui, basicamente. 19,45K. Então, beleza, resolveu. O que a gente tem que fazer agora? Adicionar o capacitor. Essa é uma forma. Sem micro. E aqui vai estar a tensão de entrada. Não colocamos o estágio de saída, não foi? Eu prometo que eu não vou segurar vocês muito mais tempo, não, viu? Vamos colocar aqui o sinal de entrada. Agora, tem uma forma um pouquinho diferente que talvez vocês gostem de fazer isso aqui. Por quê? Pensa bem. Essa tensão aqui, V3, qual é o valor médio da tensão V3? 0. 0, né? Outra forma de fazer esse cara daqui é usar V3 para polarizar Q1. Isso só é permitido se você absolutamente sabe qual é o valor médio de V3. Normalmente, numa situação real, você faria dessa forma. A polarização é por sua conta, não pela conta da pessoa que vai colocar a fonte, né, do usuário, pela conta do projetista. Mas se você sabe, se você tem certeza que o seu dispositivo ele vai ser ligado por uma fonte cujo valor médio é 0, você pode ligar diretamente V3 na base sem R3 e C1, só com um resistorzinho para dar uma limitada na corrente. Mas aqui a gente vai fazer assim, certo? Que é a forma mais segura e mais correta de se fazer essa conexão. Isso aqui não ficou legal. Ficou feio. Eu vou pegar todo mundo aqui e levar para cima. Mas lógico que não fez o que eu queria. Vamos lá. Pronto, agora foi, né? Beleza. E agora o estágio de saída. Vamos discutir um pouquinho esse estágio de saída para a gente, né, pensar melhor aí no que a gente pode fazer aqui. Cadê o transistor? Ô, professor, só uma dúvida. Qual foi a Diga lá. corrente a corrente IB do Q1? Aquela que a gente tinha achado antes? 514 microampere. Ah, de boa, de boa. Então, olha só, o estágio de saída, a forma mais simples de fazê-lo é fazer a mesma coisa. Então, a gente coloca aqui o VCC. Então, ligamos o VCC, ligamos Q4 na saída de Q1, exatamente como a gente fez da última vez. Só que agora haverá uma diferença. A gente fazia isso aqui para determinar a corrente, né? Colocávamos um resistor aqui, né? Ligado a VEE. Esse foi o esquema que a gente fez. O que nós vamos fazer agora? Nós já temos um espelho de corrente montado aqui. E esse espelho de corrente já fornece a corrente que a gente quer. Então eu vou pegar e puxar mais uma saída do espelho de corrente. Eu vou colocar aqui outro transistor. Deixa eu alinhar os dois aqui. Em vez de ligar Q4 num resistor, eu vou ligar Q4 num transistor. E esse transistor vai operar como uma fonte de corrente independente. E quem é a resistência de saída dessa fonte de corrente? A própria resistência de saída do transistor Q5, Rzinho O. Eu vou puxar aqui por baixo e ligar aqui. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui?
Não, professor, você pode repetir, por favor. Tá. Vamos lá. Como que seria, tradicionalmente, o meu estágio de saída? Eu ia colocar um resistor aqui, certo? Foi isso que a gente fez no último caso. No lugar de Q5, eu ia colocar esse resistor aqui R4, tá? Sim. Como é que eu ia calcular o valor de R4? Eu sei o ponto de polarização aqui no coletor de Q1, certo? Que é 5 volts. Então eu iria deduzir o 0,7 e ia ver qual que era a diferença entre esse valor e o menos 10. Então aqui 5 menos 0,7, 4,3. De 4,3 para menos 10 dá 14,3. Então esse cara daqui seria 14,3K. Para que a minha corrente fosse de 1 mA. Tudo bem até aí? Sim. Só que, se eu quero que a minha corrente seja de 1 mA e eu já tenho um espelho de corrente, eu posso colocar a saída desse espelho de corrente. Isso equivale a fazer isso aqui, ó. Isso equivaleria a pegar uma fonte de corrente de 1 mA e ligar aqui. Tirar isso daqui seria equivalente a fazer isso. Cadê o VE? VEE. Por que isso é melhor? Porque a minha corrente na saída, ela não vai depender das flutuações resistivas, tá? Quando eu coloco um resistor aqui, qualquer flutuação na tensão provoca diretamente uma flutuação na corrente. Quando eu tenho uma fonte de corrente, essa flutuação ela não é tão acentuada quanto num resistor. Ela tem uma flutuação, né, que vai ser proporcional à sua resistência de saída. Mas, quanto maior é essa resistência de saída, menor vai ser essa variação. No caso da corrente, no caso de uma fonte de corrente, né? Então, é efetivamente como se eu estivesse fazendo isso aqui. E aqui também, né? Para Q3 a mesma coisa. Eu estou substituindo o meu resistor por uma fonte de corrente. Só que essa fonte de corrente vai ser feita através do espelho de corrente. Certo, entendi. E aí? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Faltou ainda um detalhe que eu não coloquei aqui. E eu vou dar uma dica para vocês. Ele tem a ver com o amplificador emissor comum. O que foi que eu esqueci aqui? Ah, resist... Não. Sei não. Tem um elemento faltando. É o resistor, não sei. Eu ia dizer resistor no coletor. Não, o resistor do coletor está aqui, R1. Mas a gente Não, no emissor. é o capacitor, chegou ali. Ah, o capacitor. Chegou ali. É o capacitor. Faltou o capacitor CE. Sem o capacitor, esse cara daqui vai funcionar como um emissor comum degenerado, né? Então, eu vou colocar um capacitor aqui. Onde é que eu coloco esse capacitor? Vou colocar ele aqui. Vou ligar ele nesse ponto. Aí vem a pergunta. O que eu ligo aqui nesse lado? Terra, VEE ou tanto faz? Três opções. Uma chance em 3 de acertar. Tem 5 alunos. Eu acho que é o Terra. Então eu vou no VE. Se vocês combinarem, cada um falar uma coisa, alguém vai acertar, né? E ainda vai sobrar 2. Vejam. Qualquer ligação aqui num ponto de tensão constante serve. Ah, então tanto faz. Os dois estão certos. E ao mesmo tempo errados, porque a opção era tanto faz. Nós vamos ligar aqui no Terra, certo? Mas qualquer opção funciona. Ok?
O importante é que esse ponto aqui seja um ponto de tensão constante. Tecnicamente, poderia inclusive até ser VCC. Tá? Agora, como a gente tem aqui uma tensão aqui um pouco pequena, né? Porque esse ponto aqui é 0 e aqui vai ser menos 0,7. Então, se a gente coloca o ground, fica uma tensão menor sobre C2. Pode ser interessante, porque aí a gente tem um requisito menor aqui em C2 em relação à sua tensão reversa. E está pronto. Está feito. Na saída, a gente vai colocar aqui aquele capacitor. E o resistor de carga RL. O RL nós vamos colocar 10K, né, como sempre. E aterrar o lado contrário. Sem micro. Pergunta. Se vocês vissem esse circuito e o circuito anterior, vocês diriam para mim que do ponto de vista de pequenos sinais, eles são iguais ou não? Nunca na vida. Eu não falaria não, mas eu acho que é. Agora sim. Quer dizer. Porque se não fosse, eu não ia perguntar, né? Se fosse... Mas eles são iguais do ponto de vista de pequenos sinais. Por quê? Q1 continua sendo emissor comum. O emissor está aterrado, o sinal entra na base, sai no coletor. E o resistor de coletor é o mesmo. Aqui vai depender de quê? O ganho vai depender da corrente e vai depender do resistor de coletor. Se a corrente é a mesma e o resistor de coletor é o mesmo, então o circuito é igual, em pequenos sinais. Q4 está na mesma posição. Q5 continua sendo um elemento que drena 1 mA, só que agora é um elemento muito mais estável, né, que drena 1 mA. Mas ele continua sendo um elemento que drena 1 mA. Então, do ponto de vista de pequenos sinais, esses dois circuitos são extremamente similares. Tem algumas variações. R3 não estava nessa posição, né? Ele estava aqui realimentado. Não é isso? E aqui, a gente está substituindo RE por RO. Um RE maiúsculo por RO minúsculo. Então, estamos substituindo aqui uma resistência, um valor, né? E RO vai ser aqui maior do que o RE que a gente tinha lá anteriormente. Mas, de resto, o circuito tem a mesma função. E se você desenhar os dois, você vai ver como eles são muito, muito, muito parecidos. A diferença é que a gente usou 3 transistores a mais. Isso vai dar para a gente uma estabilidade na corrente muito maior. Vamos rodar? E aí a gente libera por hoje? Vamos. Então, vamos voltar lá para transitório. 3.000 da mesma forma. Para a gente ver 3. Esse eu não fiz antes não, hein? Vamos ver se vai funcionar. Ih, tinha... Pera aí. Eu esqueci de colocar o marcador, não foi? Na saída? Vê de saída, vamos lá. Deu errado. O que aconteceu? Esse era o que a gente tinha antes. Vou fazer o seguinte, Só não vamos tem rodar que um... mudar o negócio transiente não, coisa assim. Acho. Ah, isso aqui, ó. A fonte. Eu mudei para transiente. Eu só não mudei aqui a frequência. Amplitude 1 mili. Faltou aqui, né? Vamos ver agora se vai, né? Agora eu não estou mais confiante mais não. Parece eu fazendo mais prática. Aí foi. Aconteceu. Mas ele não tirou o valor CC. Ele tá mostrando o sinal de saída mesmo? VSA. Ué.
que houve? Esse valor aqui deveria estar em torno de 0. O valor médio aqui está em 1,1. E ele está indo até 2,2. Então o ganho da gente está mais ou menos a mesma coisa. Não está um pouquinho menor o ganho. Eu não O entendi. que eu não tô entendendo é porque... Então, o que deu errado foi o seguinte. Esse valor aqui era para estar em torno de 0. Ah, Deixa eu fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui o tempo de simulação para 50 mili e vamos ver se está acontecendo algum start time should be less. Menor que 10 mil. Ah, tá, entendi. Pra ver se tá... Ah, tá. O capacitor foi muito grande e ele tá caindo lentamente. Percebe aqui que tá tendo uma queda? Isso significa que eu tenho que dar uma diminuída naquele capacitor ali. Esse aqui. Que o transiente está entrando junto, o transiente do circuito RC, né? Porque quando eu começo a carregar aqui, ó, o circuito RC, R4, C3, vai ter um transiente. E aí esse cara atrapalhou aqui o meio de campo. Eu tenho que diminuí-lo. Ó, já está caindo um pouco mais rápido, mas ainda não foi suficiente. É por isso que a gente calcula as coisas antes, não é, professor? Não vai jogando qualquer valor. Mas é porque aqui eu queria mais mostrar para vocês como é que a gente faz. Bem, já está caindo mais. Diminui mais um pouquinho. Isso aí não, vamos lá. Década por década, até a gente achar. Beleza, aqui já foi suficiente. Aqui a gente já conseguiu ver, ó. Esse transiente aqui, o que é esse transiente que está acontecendo, né? É o ponto de polarização estabilizando por conta do capacitor ser muito grande. Mas a partir daqui ele já começou a estabilizar. Normalmente você não vê isso aqui no circuito real, porque no circuito real isso aqui passa em alguns milissegundos. Quando você... Só o tempo de você apertar o botão Auto Set lá no osciloscópio, isso aqui já passou, né? Então é isso. Professor, Exatamente. Concordo com você. Liga lá. tem um resistor, aquele mesmo resistor que eu tava falando lá da corrente. O senhor falou que a corrente em IB deu 514, sei lá, 500 e pouco microampere, né? Isso. Mas não foi 5 microampere não, por aí, não? Eu não lembro, porque, tipo, se foi 514, daria metade da corrente, tipo, daria meio, como é que eu vou falar? Daria meio miliampere. Eu acho que eu vi errado. Eu Devo ter acho visto que errado. era, porque, tipo, a corrente de base seria muito menor do que a corrente do coletor. Aí eu, sei lá, acho que... Por isso que eu falei que ia dar um valor muito alto, porque ia ser... Por isso que eu achei que ia dar um valor muito alto, entendeu? Aí quando deu 19k, eu fiquei, tá tão pequeno. Não sei se Não, você tem razão. Vamos dar uma olhada aqui. O transistor Q1. Então, Q1 aqui. Corrente de base. Ela agora está dando muito mais alta porque eu não fiz o cálculo certo e coloquei um resistor pequeno aqui. O que pode ter sido o que tirou minha polarização do lugar. Deixa eu fazer o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar dessa forma, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que você tem razão, acho que ali não era aquele valor não. Vamos polarizar com a fonte de entrada mesmo. Agora funcionou. Era isso.
Olha lá, e aqui a gente conseguiu o ganho que a gente queria. Deu próximo lá dos 180, né? Que foi o que a gente tinha conseguido da última vez. Não, você tem razão, Renato. Foi isso mesmo que estava errado. Essa polarização na base de Q1 aqui não tinha funcionado. Agora, vamos fazer de novo para a gente encontrar esse valor mesmo, qual que era. Q1 era isso aí. Era 5 micro e não 500 micro. Você tinha razão. 5,12 micro. Então, aquele valor tinha que ser o quê? Ele tinha que ser 10 dividido por 5,16, né? Foi 5,16? 5,12. 5,12. Então, seria 1,9 mega ohms. Maior, né? Então, 1,95 mega ohms. Aí, vamos restabelecer isso aqui. Então, 1,95 mega. Vou ligar ele em VCC também. Tá vendo que não é para você sair correndo sem conferir as correntes? Se eu tivesse rodado um ponto de operação antes, eu teria visto esse erro lá e a gente não teria perdido tanto tempo tentando resolver. Mas foi bom, porque a gente resolveu aqui o capacitor, resolveu esse cara daqui. Faltou o outro capacitor agora. Sem micro. E agora vamos rodar o transiente. Run. Não, alguma coisa de certo não está errado. Vamos rodar de novo o ponto de operação e ver a corrente de coletor aqui em Q1. Não, tem alguma coisa saindo do lugar. Tá indo para 1 mA a corrente de coletor e aí ele tá saindo da região de... Tá saindo da região de ativa para ir para a região de saturação. Será que ele considerou isso aqui, esse M, como mili? Vamos lá. 1953125. Então, mas aí Não, se esse quiser, cara daqui é se quisesse deixar no 1,9 mega. Oi, como é que é? Não, é que dá 1953125. Se quiser deixar o valor certinho. Não precisa não. Não. Só não. O que eu acho que aconteceu é que esse Mzinho ele interpretou como mili. Que tem simulador que faz isso. Qualquer M é mili. E aí você botar M maiúsculo e ele considera mili. Vamos rodar a operação de novo. Só vai funcionar quando a corrente for certa. Ó, aqui, agora foi. Aqui deu certo agora. Então provavelmente era isso. Aquele Mzinho, M maiúsculo, ele não diferencia do M minúsculo. Ele considerou que a gente botou aqui miliohms, ou seja, curto-circuito. Curto-circuitamos esse cara e ele entrou em saturação. Foi isso que aconteceu, né? Então vamos tentar mais uma vez. Temos 4 minutos para fazer funcionar, antes das 17 horas. Agora deu certo. 175 volts por volt. Então é isso, minha gente. Conseguimos fazer funcionar, deu certo. Olhando para esse amplificador aqui, já que a gente tem aí mais alguns minutinhos para tirar as últimas dúvidas, dê uma olhada em todos os componentes. Você entende por que cada componente está onde está? Tem algum componente que está aí nesse circuito que você não sabe a razão dele existir? Ô, professor, eu acho que eu voei um pouco quando o senhor colocou o espelho de corrente. Aí depois eu acompanhei os outros. Aí
Só depois começou a citar o espelho de corrente e eu não entendi direito porque ele estava lá. Certo, beleza. Quando a gente faz o amplificador tradicionalmente, o que a gente faz? A gente coloca um resistor aqui, né? No lugar de Q3, por exemplo, teria um resistor. Por que eu tenho esse resistor aqui? Ele serve para estabilizar a corrente em Q1, para a gente determinar qual que é o ponto de polarização. Só que isso eu faço colocando um resistor e estabelecendo qual é o nível de tensão. Eu escolho o nível de tensão e coloco um resistor adequado para provocar aquela corrente, dado esse nível de tensão. Por que isso não é ideal? Porque pequenas flutuações no meu VBE, no IS, podem provocar flutuações nessa corrente. Por isso que eu nem me preocupo em calcular tanto assim. A gente vai calculando por cima para achar os valores e depois vai ajustando. Só que se o meu objetivo final é estabelecer uma corrente, por que eu não uso uma fonte de corrente? Então é aí que entra o espelho de corrente. O que é um espelho de corrente? Eu coloco um transistor aqui, realimentado da base para o coletor, ou seja, eu estou forçando esse transistor aqui a funcionar como se fosse um diodo. E agora que eu já sei o 0,7 do VBE, eu determino qual que vai ser o valor de R2, de tal forma que eu passe uma certa corrente que eu quero aqui por Q2, 1 mA, por exemplo. Se eu coloco um outro transistor, que aqui vai ser Q3 e Q5 também, se esses transistores são iguais, possuem o mesmo VBE, eles fabricam a mesma corrente. Então, o que eu faço? Eu ligo todos no mesmo ponto de VBE. Eu ligo todos os emissores num ponto fixo, que aqui vai ser a minha parte negativa da alimentação, e ligo todas as minhas bases juntas. Então, aqui eu tenho a garantia, 100% de certeza, de que eles sempre têm o mesmo valor de VBE. Concorda? Concordo. Pronto. Se eles têm o mesmo valor de VBE, o mesmo valor de corrente de saturação, eles vão ter a mesma corrente de coletor. E estão à mesma temperatura, isso é importante também. Então, todos os meus resistores que antes eu utilizava para fazer estabilização de corrente, eu vou tirar e vou colocar fontes de corrente. Aqui no meu circuito, como eu estou trabalhando com um circuito com transistores NPN, NPN são os transistores negativos, né? Então, os transistores negativos, a gente controla as correntes através da parte negativa, né? Então, eu vou substituir aqui embaixo por espelhos de corrente. Foi por isso que eu coloquei aqui Q3 e Q5. Então, eu substituí aquele RE de Q4 e substituí o RE de Q1 também. Certo. Agora, em Q1, eu preciso aterrar através de C2 para que Q1 funcione ainda como um emissor comum, normal, né? Sem ser emissor comum degenerado. Perfeito. Entendi, professor. Obrigado. E aí, pessoal? Mais alguma coisa? Tem qualquer componente aqui que vocês não compreenderam por que ele existe? Acho que não, né? Então, beleza. É isso, pessoal. O projeto 4, né? Ultrapassando aí um pouquinho o tempo, mas eu já vou acabar. O projeto 4 é fazer isso aqui com o MOSFET. É fazer exatamente isso aqui com o MOSFET. Certo? Então você já tem o circuito, o que já é um adianto. Então todo lugar aqui onde tem um NMOS ou um NPN vai ter um NMOS. O que é que vai mudar aqui em relação do TBJ para o NMOS? No NMOS a gente não calcula com o 0,7, a gente calcula o VOV, né, que é a sobretensão. Então esses cálculos todos vão ser diferentes, o que vai garantir que todos os resistores também serão diferentes. Mas de resto é tudo igual. A ideia por trás é exatamente igual. Beleza? Beleza. É isso aí, gente. Então, muito obrigado. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem consultar a mim, o professor Denis, no grupo, né, ou no fórum. No fórum não, mas no grupo, tá? Tá bom, professor. Obrigada. E é isso. Não ficando mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui, então.
Obrigado por terem vindo. O senhor E quer até a o senhor quer próxima. que seja pelo WhatsApp mesmo ou pode ser por aqui mesmo? No caso o Renato tá sem WhatsApp, mas pode acessar pelo fórum, pode mandar e-mail, tá? E aí a gente vai estar olhando aí. Se você mandar um e-mail, manda já no assunto do e-mail, já bota assim, dúvida, porque aí eu respondo mais rápido, tá? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Eu acho que essa é a minha última aula síncrona do curso. Então, se não nos virmos ainda presencialmente, quer dizer, síncrono, né? Então eu vejo vocês aí nas próximas disciplinas ou então lá na UAXA, quando a gente voltar. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Ô, professor, Liga lá. você falou disso que queria falar comigo antes, agora eu queria falar com... Beleza, então vamos fazer o seguinte, deixa o pessoal sair e você fica aí, tá bom? Beleza. Beleza, vou interromper aqui a gravação.